Eclipse lunar em Escorpião. Eclipse de lua cheia no signo de Escorpião. Vamos falar sobre ela e fazer umas magias? Eu sou Julie Marie, sou astróloga formada aqui pelo Movimento Luz e Sombra, sou professora daqui também, vocês já me conhecem, estou por aqui toda semana trazendo novidades sobre a Lua, fazendo alquimias entre o céu e a terra. É uma honra para mim poder estar aqui, contribuir, seguir contribuindo com os estudos de vocês, com o conhecimento de vocês. Se você está vendo esse vídeo é porque muito provavelmente está pesquisando pela internet conteúdos, informações, pessoas que possam colaborar com o caminho, com o progresso mental, espiritual, profissional de vocês. E a astrologia, como sempre, é uma senhora muito generosa e nos acompanha nesses processos de autoinvestigação, de autoencontro. E poder estar aqui contribuindo com o caminho de cada pessoa é muito valioso para mim, é uma imensa honra. Estou junto com a minha mãe astrológica, minhas irmãs. Então, sempre muito grata pela confiança e pela parceria de vocês, meus amores. Bom, esse é o nosso momento de falar de trânsitos lunares, mas eu vou trazer um pouquinho das ideias de práticas que eu trago no nosso outro momento de signos e rituais, porque eclipse tem quem pense que não se trata de um momento auspicioso para fazer ritualizações e práticas. E sobre isso, gente, liberdade espiritual. Eu acho que se você não se identifica com uma prática, não faça. Pessoalmente, eu gosto. Eu sinto uma força no eclipse, eu sinto uma clareza no eclipse, eu sinto que eu consigo acessar lugares dentro de mim muito valiosos. Então, por isso, qualquer tipo de prática de manifestação ou de eliminação da minha vida, eu sinto que se faz muito eficiente no eclipse. Então, cada um vai sentir e vai seguir dessa forma. Vamos ao eclipse, né? No dia 5 de maio, às 2h34 da tarde, a gente vai ter, então, esse eclipse de lua cheia que Sol e Lua vão estar em oposição no céu, né? O Sol em Touro, a Lua em Escorpião, se fazendo cheia em 14 graus. Não vai ser um eclipse total da Lua, é um eclipse penumbral. Então, ela vai ficar, sabe, fog, um pouquinho menos clara pra gente, um pouquinho como se tivesse uma películazinha na frente dela, assim. Mas mesmo não sendo eclipse total, sem dúvida nenhuma, existe o fenômeno do eclipse ocorrendo, e só disso está acontecendo, a gente já está falando de uma amplificação, de uma aceleração dos processos vividos nesse momento, sendo vividos nesse momento, e por isso a presença mental, emocional e física, para que a gente se mantenha numa postura coerente com o que a gente quer, é muito importante. É o último eclipse que a gente vai ter trazendo essa história de Touro e Escorpião, né? A gente, a partir de agora, vai começar a saudar os eclipses já no eixo de Áries e Libra. Então, pra gente fazer um grande finale desses eclipses, né? O que a gente aprendeu com isso tudo? A gente aprendeu que a vida é impermanente. A gente aprendeu que tudo que deixa de existir dá espaço para que algo que seja muito mais da ordem da nossa verdade, da nossa realidade, possa chegar. Porque nós estamos em constante transformação. A lua cheia, eclipsada, digamos, é quando a Terra, então, vai ocultar a lua, né? A gente vai parar de vê-la, a Terra vai entrar e a gente vai deixar de enxergá-la no céu. E eu gosto de imaginar isso como sendo uma força feminina, né? Assim, é quando a Terra fala, deixa ela no canto dela. Ela tá cheia, mas ela tá cheia só para ela. Então, esse simbolismo para mim, né, a luz do masculino do Sol querendo iluminar a Lua e a Terra se colocando na frente, nesse caso não é uma lua cheia, não é um eclipse total, é penumbral, mas de todo modo existe algum lugar que a lua cheia pede introspecção. Daí uma potência, né, de estado de consciência muito grande, que pede introspecção. Então, diferente do eclipse da lua nova total que teve, que a lua ficou na frente do sol, né, dizendo, me enxerguem, falem sobre mim, botem para fora, tragam consciência, vamos vibrar no estado de presença, né, transbordante daquilo que se sente. Essa lua cheia, ela pede um estado de introspecção muito maior, sem dúvida nenhuma, da possibilidade da gente silenciar para transbordar. Então, é um transbordar nós com a gente mesmo, é a possibilidade de a gente deixar, né, as sensações, as emoções virem, mas nesse lugar muito salvaguardado, muito protegido. Então, a primeira grande dica que eu dou é a possibilidade de a gente pegar esse dia 5 de maio, uma sexta-feira, e por mais que seja no meio da tarde, todo mundo trabalhando, à noite, reserva essa noite. Tem uma festa para ir, tem um casamento para ir, beleza, vai. Mas o estado de espírito, a mente, o centro tem que estar focado, gente, porque a gente vai estar diante de uma possibilidade
enorme de insights que nos encorajam ao processo de desapego da tal impermanência. Né? Então a gente tem uma lua cheia em Escorpião, sendo eclipsada, entrando nessa zona de preservação, digamos assim, né? de afastamento visual mesmo da gente, que condiz muito com o processo de introspecção para que haja a percepção muito clara e genuína dos ciclos que estão fazendo finalizar. E precisam ser feitos, né? Precisam ser finalizados porque nós estamos em início de nodos lunares no eixo de Áries e Libra. Então a gente vai precisar muito que a gente esteja só com o que a gente se tornou. Só com o que condiz com o que a gente se tornou. Né? Então, óbvio que existe a preservação dos afetos, óbvio que existe muita preservação nisso também. Touro fez parte dessa temporada, então não é sobre tudo que se foi, é também sobre o que ficou, ou sobre o que foi construído diante de tanta coisa que teve que ser ressignificada. E aqui, gente, todos os nossos valores, né? Muitos dos nossos valores precisaram ser ressignificados, a gente precisou saber deixar para trás muitas das nossas crenças, das nossas expectativas, das nossas certezas, porque a vida é impermanente, então a gente precisa deixar que o movimento se faça, para que a gente possa assumir novas certezas, novas estruturas em nós, novas formas de pensar que hoje nos levam adiante. Só que para isso tem que abrir espaço. Né? Então esse eclipse ele marca esse último momento. Quando eu digo último, gente, o eclipse ele tem uma atuação de pelo menos uns 6 meses aí ainda reverberando. Então não é essa coisa meio de pressão, né? Esse dia é o dia que você tem que se despedir. Não é isso. Esse dia do eclipse é um dia que, se você se permitir um estado de introspecção, lembrando, gente, eclipse, alimentação natural, né? Assim, evitar a carne, não tô falando aqui de comer carne, não é sobre isso, mas o quanto mais livre de qualquer interferência, né, de qualquer nível de digestão, por exemplo, que demande mais da sua energia, muitos alimentos, verduras, legumes, muita água, você está em processo de purificação, você está em processo de clareza espiritual, de clareza mental. Então a gente tem que favorecer essa clareza mental. Até falei, vou sair, é uma sexta-feira, vou beber. Beleza, dia seguinte, detox. Essa é a coerência, a gente tem que ter coerência na nossa vida, né? Então, diante de um eclipse, de novo, em Escorpião, em que caem os véus e a gente se vê diante das coisas de uma maneira muito mais clara, a tendência é essa, e que os nossos corpos, mentes e almas estão sendo hiperutilizados no sentido de trabalho, a gente está trabalho, a gente está entre eclipses, a gente está eu não sei vocês, mas eu tô cansada. Minha mente fica esgotada, eu tô dormindo muito mais cedo, eu tô dormindo muito mais cansada, porque existe uma demanda emocional muito grande acontecendo, né? Justamente para que a gente possa ter essas percepções muito valiosas, né? Muito potentes. Então, alimentação, água, aquela garrafinha de água da sexta-feira triplicada, porque isso vai purificando as toxinas, eliminando as toxinas e trazendo um estado mais puro para dentro da gente. O silêncio, eu acho que a ocultação da lua sempre vai falar de um processo de reserva, dessa introspecção que favorece um espaço interno de escuta, aquela coisa, né? Silenciar para escutar e fechar os olhos para ver. No sentido da gente ganhar a estrutura emocional que a gente precisa agora para entender e enxergar com muita coragem e com muita criatividade o que deixa de seguir com a gente para que o que tenha que seguir, siga. E o que deixa de seguir com a gente, na natureza, se você pensar, é natural. O eixo da água, né, Touro e Escorpião é água e terra. É necessário que haja a decomposição, né? É necessário que as folhas caiam, é necessário que os frutos caiam, porque isso se torna uma terra muito fecunda, essa matéria orgânica. Então eu gosto de dizer que o eixo de Touro e Escorpião é matéria orgânica. Da sabedoria do que deixou de ser e se tornou um lugar de sabedoria, de fecundidade, ou seja, de maturidade, de experiência, de resultado, das nossas marcas, das nossas vivências. Isso tudo vira adubo para a construção de uma realidade fazendo uso disso. Não é romper com o passado, não é esquecer tudo que foi vivido, é permitir que se torne matéria orgânica e não mais a semente em si. Porque a gente tem que se abrir para novos frutos, para novos caminhos. Então, meus amores, essas são as ideias que eu queria trazer para vocês. A gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui, que especialmente nesse eclipse eu vou dar essa atenção aos comentários, porque são muitas coisas que a gente está trabalhando aqui, mas eu gosto de saber dúvidas de eclipse, porque eu entendo a importância que esse momento tem. Observem suas palavras, Mercúrio retrógrado vai estar juntinho. Silêncio, é patuar de gente grande, como eu falei lá no Instagram, minha amiga Ladrilha.
Se preserva, não sentiu segurança? Não fala, não sentiu segurança? Não decide, não sentiu segurança? Manifesta a sua necessidade de mais tempo para elaborar, tá tudo certo. Preciso agir, preciso ter pronta ação, tá tudo certo. Você sabe o que fazer, você tem sua sabedoria, faz tua oração, conecta com o céu, conecta com teus deuses, que você vai saber o que fazer. Mas podendo, vai para dentro. Amores, lembrando da dica do final, né? Se você quer sofisticar ainda mais o seu autoconhecimento, aqui na nossa escola a gente tem o mapa de trânsitos, que é nada mais nada menos do que o céu orientando seus próximos 12 meses. Então você põe lá, encomenda o seu, que está passando aqui na tela, você vai encomendar o seu mapa, botar suas informações de nascimento, e então vão ser gerados os trânsitos pelos próximos 12 meses, esse GPS pelos próximos 12 meses, interpretados por Cláudia Lisboa, amor da minha vida, amor da vida de muita gente que está aqui. E isso vai fazer com que você consiga se colocar no seu caminho de maneira muito mais eficiente, potente, se preparando para os desafios e aprendendo com eles e sabendo como lidar de antemão. E, obviamente, surfando nas ondas gostosas das facilidades que também estão chegando para você. Certo? Comenta, curte, compartilha, deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, vamos conversando. O eclipse é o momento da gente, de fato, acessar uma sabedoria e juntos a gente fazer isso muito melhor. Beijo, meus amores. Nos vemos na próxima semana.